O cientista político Fernando Schiller, conosco ao vivo aqui, nosso colunista no Jornal Gente, para falar sobre a semana política marcada por dois fatos ali que estão correlatos. A derrota do governo nacional no caso do Marco do Saneamento, mostrando que a articulação política não está funcionando direito, e, ao mesmo tempo, a lei do saneamento, o Marco do Saneamento Básico, que havia sido alterado por decretos do presidente Lula e agora volta mais próximo ao seu formato original. Bom dia, seja bem-vindo, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia? Nós agora telespectadores aqui, então, ouvintes e telespectadores. Então, uma satisfação estar com vocês aí. Muito rapidamente, eu acho que tem muita coisa envolvida nisso aí. Vamos só lembrar uma coisa: no início do governo Bolsonaro também não tinha base estruturada no Congresso. A reforma da Previdência foi votada basicamente sem uma base do governo estruturada no Congresso. A gente discutiu muito isso aqui na época. Até aí, havia a ideia de, bom, tem um novo modelo, né? O governo não tem uma base estruturada, orgânica, tradicional, aquela base que atropela, né? O rolo compressor que tradicionalmente havia no Congresso Nacional, né? O governo Lula entrou com uma certa, eu diria assim, uma certa autoconfiança, né? Alguns dizem até uma certa soberba, não é? A ideia de que, bom, derrotou o grande inimigo, Jair Bolsonaro, enfim. Mas o fato é que o governo se elegeu à época na coalizão com 140 deputados aproximadamente na Câmara, fez uma aliança, na minha visão, já disse isso aqui algumas vezes, precária, com o presidente Arthur Lira. Arthur Lira é um político extremamente experiente, que está no segundo mandato, portanto não depende do governo lá na frente para uma nova reeleição, porque não pode ter uma nova reeleição. Acumulou muito poder no Congresso, né, muito poder no Congresso, não é claramente um aliado orgânico, um aliado, digamos assim, político forte do governo. Quer dizer, ele faz um jogo que, em parte, o Rodrigo Maia fez durante um bom tempo com o ex-presidente Bolsonaro, né? É um jogo de idas e vindas. Em certo momento, por exemplo, essa semana a gente viu bem isso. O Arthur Lira, ele liderou o processo, fez realmente um esforço para colocar em votação o projeto da lei das fake news, mas 2 dias depois não fez nenhum esforço, pelo contrário, jogou contra o governo nos decretos legislativos para anular os decretos do presidente Lula sobre alterando o marco do saneamento básico. Então, é um jogo do bate e assopra, o Arthur Lira vem fazendo, né? Aí tem, na minha visão, assim, tem algumas questões. Primeiro, esses 2 projetos eram muito difíceis mesmo. Vamos lá, muita pressão de redes sociais, muita crítica no país inteiro quanto à lei das fake news. A gente mesmo reverberou isso aqui, uma parte importante da imprensa, enfim. Havia realmente muitas dúvidas sobre esse projeto, né? Vou deixar assim, quer dizer, o problema da censura, liberdade de expressão, algumas inconsistências técnicas ali no projeto da lei das fake news. Então, digamos assim, eu não acho que aquele projeto tenha sido, digamos assim, não é um projeto que nasce do governo. O governo foi já derrotado quando o relator Orlando Silva tirou aquela agência, que era uma agência governamental, na verdade, de supervisão de das plataformas, da liberdade de expressão, com poderes quase limitados. Foi chamado de Ministério da Verdade, recebeu muitas críticas. O próprio relator retirou, que não tinha nenhuma chance de passar no Congresso. Esse é um tema muito sensível no Congresso. Muitos deputados foram censurados. Nós tivemos 7, 8 deputados que foram banidos de redes sociais em momentos diferentes. Então, esse é um tema que assusta, quer dizer, houve muita intromissão do Supremo em temas de liberdade de expressão no país, houve muita interferência da Justiça Eleitoral na campanha eleitoral. Teve um deputado lá, o Fernando Francischini, no Paraná, inclusive teve seu mandato cassado, exatamente por ter feito críticas, denúncias de uma suposta fraude lá no Paraná. Enfim, então esse é um tema muito sensível. Era difícil para o governo, digamos assim, atropelar, ainda mais sem base. O tema do saneamento, na minha visão, é um pouco parecido. O marco do saneamento foi aprovado há menos de 3 anos no Congresso, em que pese houve muita renovação, mas a essência do Congresso é a mesma, os líderes estão lá. Essa estrutura política que hoje existe no Congresso é basicamente a mesma de 3 anos atrás. Obviamente mudou o governo, né? Você não faz uma troca, um transatlântico ali, a Câmara dos Deputados, você não dá um cavalo de pau, assim, menos de 3 anos. E os decretos do presidente Bolsonaro é decreto contra uma lei. Imagina o seguinte, você aprova uma lei no Congresso, uma longa discussão, por ampla maioria,
menos de 3 anos depois, o presidente, sem discutir com o Congresso, sem discutir com os líderes, edita decretos alterando a essência do marco do saneamento básico. Não é? Então, obviamente, quem não fez, na minha visão, que nesse momento o trabalho que devia ter feito, foi o governo. O governo deveria ter discutido melhor, poderia ter mandado projetos de lei para o Congresso, né? Poderia ter trabalhado politicamente isso melhor. Por isso eu falo um pouco da soberba, talvez é início de mandato, overconfidence, né? Considera que tem o capital político maior do que tem mesmo, etc. Mas, Schiller, hoje o governo federal, né, ali os mais próximos ao presidente Lula, são políticos de longa data, né? Não tem ninguém começando. É até diferente se a gente olhar no gabinete inicial de Jair Bolsonaro, em que tinha muita gente estreante na política, aquela ideia de que daria para se relacionar com o Congresso nos blocos de interesse, que claramente se mostrou absolutamente inviável. Dessa vez não, é gente experiente, gente que já teve vários mandatos, gente que vem da política, muitos dos anos 70, 80. Enfim, como é que existe ainda esse espaço para erros primários como esse? Olha, na entrevista que a gente fez com o Arthur Lira no Canal Livre, ele foi muito claro, ele disse, não aceitaremos retrocesso. Logo depois que saíram os decretos do Lula mudando o marco de saneamento, o Arthur Lira foi para as redes sociais dizer isso. Não aceitamos retrocesso. Retrocesso é exatamente o que tinha nos decretos. Era permitir, vamos lembrar o nosso telespectador aqui, era permitir a regularização dos contratos precários, sem licitação, por parte das companhias estatais de saneamento básico, exatamente na contramão do marco, que exigia o quê? A regularização via competição, via leilões, ou seja, concorrência entre o setor público e o setor privado. Nada contra as empresas estatais, mas elas vão ter que concorrer com as empresas privadas nos leilões. Não é? E as empresas que não apresentassem capacidade clara capacidade de cumprir lá com as metas de universalização até 2033, deveriam ser privatizadas. Ou demonstra capacidade de investimento para cumprir as metas, ou privatização. Essa é a lógica do marco. É uma lógica dura. É um pouco como a lei das estatais. É dura a lógica. Né? Muitos estados não apresentaram, foram para o Congresso tentar mudar esse processo. Aliás, para o Congresso não, foram para o governo. Né? E muitos estados do Nordeste, e com representação forte, inclusive Bahia, que tem um ministro da Casa Civil. Então, digamos, foi uma operação por dentro do governo, um lobby de estados que não se adaptaram ao marco de saneamento básico por dentro do governo. A gente já viu isso na transição. Então, eu concordo inteiramente contigo. Pode chamar isso aí de uma barbeiragem, pode chamar de um excesso de autoconfiança. Na minha visão, tem um lado meio ideológico nisso, ou seja, de dar chance para as empresas estatais, de não gostar dessa ideia de abrir para o capital privado, de ter um ranço com esse tema das privatizações e tal. Muitos estados foram, o Rio Grande do Sul, por exemplo, meu estado lá, partiu para a privatização. A Corsan, que a companhia não tinha condições de fazer os investimentos necessários, faz a privatização, então rompe com a barreira ideológica, só que muitos estados não querem fazer isso. Então tem mais complicações técnicas, mas acho que não é o caso aqui de a gente entrar. O ponto é, esse era um tema muito indigesto para o Congresso Nacional. Óbvio, aqui eu faço duas observações que eu acho interessantes. Primeiro, é óbvio que tem problemas de curto prazo. Teve essa reunião, agora antes da votação do PL das fake news, do Arthur Lira com o Lula, onde foi cobrada a fatura das tais emendas. Para lembrar, o que é isso? São aproximadamente 10 bilhões de reais que foram prometidos já na transição, já era na conta da PEC da transição, e o governo foi enrolando, literalmente foi enrolando, foi empurrando. Não é tão incomum em governo. E sempre existe uma certa tensão entre a área econômica e a área política. A área política quer acelerar, a área econômica está um problema de restrição fiscal, então segura. Agora, o que são esses 10 milhões? São recursos que vieram daquela conta das emendas de relator que foram extintas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá, é a volta das emendas de relator. Até com menos transparência, porque pelo menos tinha lá o regramento das emendas de relator. E com outro nome. Agora, né? É uma negociação direta. De nome. Então, tem essa conta, que é uma conta de curto prazo. Né? Conta de preenchimento de ministério não está funcionando. Vamos lá, MDB, PSD, União Brasil e mesmo o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, votaram maciçamente contra o governo. Tem 12 ministérios. Então imagina o seguinte, 4 partidos com 12 ministérios estão no governo, portanto, né?
votaram maciçamente contra o governo. Então, não é só, é uma barbeiragem, eu concordo com a Thaís, mas é mais do que isso. É um super recado, é um tema indigesto, não é? E aqui eu vou dar meu último risco aqui, tá? Eu acho que existe um processo mais de longo prazo também disso, que vem já do governo, que remonta até 2013, aquelas manifestações. O Congresso gradativamente tem mais autonomia. Por quê? Tem mais pressão das redes sociais, os parlamentares estão conectados com as suas bases, são sensíveis ao que é dito em grupos, em redes, etc, etc. Então, assim, a minha opinião é que tem uma mudança um pouco na conformação política, na maneira como se dá as relações executivo e legislativo no Brasil. Aquela ideia de que o governo vai distribuir ministério, vai pagar emenda e vai ter o rolo compressor e ponto, essa, na minha visão, é uma tese, digamos, que ficou muito mais complicada hoje. Por quê? Porque a sociedade está mais ativa, o Congresso, né, naturalmente acaba tendo um pouco mais de autonomia. Sheila, eu só queria fazer duas observações. A primeira é de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele não pode mais ser reeleito. É um presidente da Câmara, induvidosamente, o mais influente, é aquele que tem a liderança mais robusta dos últimos presidentes da Câmara dos Deputados. É impressionante isso. Ele aprova o que quer, o que não quer, né? A derrota do governo na questão do marco do saneamento, com a Câmara decidindo anular o decreto do presidente, um decreto que desfigurava, inclusive tem aí uma questão de conflito de competências, né? É uma lei federal e o presidente altera a lei por decreto, já ficou uma coisa meio esquisita, né? Tem a ver mais com coerência, o que é muito bom, né? É muito bom que o presidente da Câmara seja coerente com aquilo que ele disse no Canal Livre e também nas redes sociais, quando não permitiria retrocessos. E eu acho que isso explica também o comportamento desses outros partidos que ele também lidera. Ninguém sabe disso, mas ele lidera, né, tipo o MDB, PSD e tal, cujos líderes, inclusive, orientaram as suas bancadas a votarem para derrubar o decreto do Lula. Isso tem a ver com a questão, com um avanço que foi obtido, que foi construído dentro do Congresso, não foi coisa de governo, que acabou se transformando no marco civil da internet. O problema do governo é que o governo continua sem base de apoio, porque o presidente Lula, na cabeça dele, um tanto quanto atrasada em razão do momento que o país vive no Congresso Nacional, ele tentou construir essa maioria com a distribuição de cargos, ministério, etc. Foi outra conversa que o presidente da Câmara teve com o presidente Lula. Disse: presidente, esse negócio não funciona mais. Agora, com as emendas parlamentares quase todas obrigatórias, né? Com as emendas de relator e etc. e tal, o deputado não precisa mais de favorzinho de governo. E o presidente da Câmara tampouco precisa de cargo. Acha mesmo que o cara que é o segundo na linha de sucessão vai precisar de carguinho para apoiar o governo? Eu acho que o presidente precisa... como é que eu diria, aprender a conviver com esse novo momento. É muito diferente daquele primeiro governo dele, quando ele recorreu ao mensalão para obter vitórias no Congresso Nacional. A história hoje é um pouco diferente. Só para complementar um dado aqui, né? Você não percebe. Quando terminou as emendas de relator, tinha 20 bilhões, arredondando um pouco. Metade desse valor foi incorporado às emendas individuais que são de execução obrigatória. Então, o limite para execução, aliás, que é garantido para o deputado, foi para um pouco mais de 30 milhões a cada ano, cada exercício legislativo, o que é muito dinheiro. Então, os deputados ganharam mais autonomia. Então, o Cláudio tem toda a razão, quer dizer, o Congresso ganhou mais autonomia. O deputado depende um pouco mais. É óbvio que o governo, que o Congresso, que o presidente Arthur Lira, que a base quer abocanhar o resto, os outros 50% desse montante. Mas já tem uma boa parte garantida. Quando isso é um trade-off, é um pêndulo. Quando você dá maior autonomia para o Congresso, você dá a execução obrigatória, isso vem de longe no Brasil, você perde uma moeda de troca. O governo perde essa moeda, essa arbitrariedade, essa discricionariedade para dizer se paga ou não paga esta ou aquela emenda, para fazer essa escolha, porque a execução é obrigatória. Então eu concordo inteiramente, os tempos mudaram. E vou dizer uma frase, Thaís, aqui, Pedro, Sônia, Cláudio, não acho ruim, viu? Acho que para a sociedade, etc., goste ou não, seja governo, seja oposição, é bom um Congresso com mais autonomia. Essa ideia de que, tem a base lá, paga as emendas, distribui cargos, etc., e põe o rolo compressor para trabalhar, cá entre nós não interessa para o país. Interessa para o país o quê? Congresso com mais autonomia,
para votar, eventualmente, contra o governo ou criticamente em relação a medidas que considera que não são adequadas. Schiller, eu queria voltar na questão das fake news, porque essa discussão está tendo aqui na Europa também, né? Os países tentando aí ver essa linha tênue, né? Eu sempre falo com a Thaís sobre a massa cinzenta entre o que é combater fake news e o que é censurar. Nesse caso, no caso do Brasil, você acha que está sendo feito muito a toque de caixa? Não falta ouvir mais gente? Porque uma vez que a lei acontecer, vai ser para sempre, né? Olha, o meu artigo da Veja esse fim de semana, deve estar saindo hoje, hein? É sobre isso. Tá? Passei os últimos dias lendo, estudando esse tema, como eu gosto muito desse tema da liberdade de expressão. Acho que eu concordo inteiramente. É uma lei enorme, a última versão tinha 59 artigos. Tá? Então, assim, o que a lei faz, na verdade? Ela pega o comitê gestor da internet, que já existe desde os anos 90, e dá mais poder para o comitê gestor da internet. Né? O comitê gestor da internet, historicamente, tinha funções técnicas, era a operacionalização da internet no país. Né? Tanto é que a gente nunca conversou sobre ele, quer dizer, nunca foi um tema político. Quer dizer, o Marco Civil da internet sempre foi uma lei técnica de uma época em que era basicamente consenso. A internet é uma ágora aberta, etc, etc. Bom, né, não vai ter interferência política, seja de governos, e o mínimo por parte das plataformas, com regras de moderação o mais básicas possíveis. Né? Se for aprovado esse PL no Brasil, muda totalmente de figura. O Comitê Gestor da Internet passa a estabelecer diretrizes para a liberdade de expressão no Brasil. O Comitê Gestor da Internet vai passar não só a estabelecer diretrizes para os códigos de conduta das plataformas, mas aprovar os códigos de conduta. Significa o seguinte: empresas privadas, a maior delas estrangeiras, são as Big Techs, terão seus códigos de conduta aprovados por um comitê. Quem é esse comitê? Quem lidera esse comitê? Vale a pena pesquisar na internet aí quem são as pessoas, representantes da sociedade civil, né, do terceiro setor, da comunidade científica, etc. Como é que vão ser eleitas essas pessoas? Quando as funções eram meramente técnicas, tudo bem, né? Agora, quando o comitê passa a ter este nível de poder, para que fazer a gente comentou aqui, né, um congresso anual, como o Cláudio gosta de dizer, quanto é que vai custar esse negócio em Brasília? Ou dizer quantas mensagens de WhatsApp, para quantas pessoas eu posso mandar? Eu escrevo o meu artigo lá, mando no WhatsApp, né? Acho que todos aqui são jornalistas, também fazem esse tipo de distribuição de conteúdo. Bom, para quantas pessoas eu vou poder mandar uma mensagem que não vai ser considerada distribuição massiva? O que o comitê vai decidir? Agora, quem vai ser a instância de recurso desse comitê? Quem vai monitorar esse processo? Saiu lá a tal da agência governamental, que chamava independente, né? Entrou o que exatamente? Alguns falam, imagina o grau de incerteza para aprovar um projeto como esse, se especula que seria a Anatel, a instância reguladora. Mas como é que pode aprovar um projeto no Congresso especulando que pode ser a Anatel? Isso tem que ser decidido, tem que ser definido, essas funções precisam ficar claras. Então, me parece que é um projeto ainda muito pouco maduro. Na minha visão, o que deveria acontecer? A comissão especial, joga para frente. E aí estabelecer claramente a fronteira, o que é a moderação. Por exemplo, imagina uma plataforma tendo que arbitrar o que é uma grave ameaça ao Estado democrático de direito. Está lá. E ela não só vai poder fazer isso, ela tem obrigação, porque se ela não fizer, ela vai ser responsabilizada. Se ela não suprimir um conteúdo que apresenta risco sistêmico, né? Algum dispositivo legal, por exemplo, esses crimes contra a democracia e o Estado de Direito, ela pode ser responsabilizada. Qual é a tendência? A plataforma ser super conservadora. Então, bom, a plataforma vai virar uma espécie de grande polícia de opiniões de risco, fazer análise de risco, ou seja, inclusive alerta sobre crimes futuros. O que é alerta sobre potencial de risco de crimes futuros? Enfim, eu não vou me estender, eu só estou dizendo. Parece um Minority Report. Isso, obviamente, demanda mais tempo para uma análise detalhada. E essa questão é muito grave mesmo, né? Porque as plataformas vão fazer o quê? Vão colocar lá uma régua, né? Por exemplo, tem plataforma de vídeo que proíbe usar a expressão Covid. Qualquer pessoa, qualquer videoblogueiro que usa essa palavra, simplesmente derruba o vídeo da pessoa, né?
Imagina se começarem a colocar as plataformas para não terem porque é impossível fazer como é que eu diria, esse monitoramento, né? Começarem a colocar esses gatilhos, né? Olha, se você tratar de tal assunto, o seu post, seja qual for a plataforma de vídeo, de texto, o que for, vai cair. Só vai ter foto de gatinho fofo circulando em rede social, viu, Cláudio? Não vai sobrar muita coisa. Vai ter novamente, gosta, né, Thaís? Mas não precisa voltaremos àquela era da ditadura em que se publicava receita de bolo. O jornal O Estado de São Paulo publicava receita de bolo. Lembrei disso essa semana. Para substituir matérias censuradas. É exatamente isso, é esse o risco que o país corre. Fernando Schiller, cientista político colunista do jornal Gente, agora conosco também no Band News TV e na Rádio Bandeirantes.